Olá pessoal, vamos conversar um pouco sobre a lição do dia, que é a lição 304, que diz assim, ó, que o meu mundo não obscureça a vista de Cristo. Como que eu posso viver realmente no meu dia a dia a lição de hoje? Jesus ele traz aqui de forma muito simples, que o meu mundo não obscureça a vista de Cristo. O que é o meu mundo? O meu mundo é sempre essa identificação, é acreditar que eu sou algo separado de Deus, e aí pensando existir, e no caso é a própria consciência que está fazendo isso, ela pensa em existir em imagens, então ela está obscurecendo a vista de Cristo. O que é a vista de Cristo? É esse modo de ver através do Espírito Santo, usando a própria vista de Cristo, que é esse reconhecimento que só a verdade é real. Eu posso obscurecer a minha vista santa se impuser a ela o meu mundo. E eu fui procurar o significado do que é impuser. O que significa impuser? O que significa impor? Impor, que significa obrigar a aceitar ou a fazer algo, estabelecer regras ou colocar algo sobre outra coisa. A palavra é frequentemente usada para indicar uma ação de força, autoridade ou obrigação, e também pode significar aplicar ou infundir algo. Então, impor aqui no mundo é sempre essa ideia assim, olha, você obrigar, você usar de autoridade para fazer valer a sua vontade, ou a regra, ou uma lei, por exemplo. A lei é assim, então você tem que cumprir a lei, você é obrigado a cumprir a lei. São leis que já foram estabelecidas e você tem que fazer. Isso aqui a gente falando no nível do mundo. Então, essa ideia de impor, né, como é trazido impuser, trazendo agora para o nível metafísico, é sempre quando a própria consciência, ela decidindo se autodefinir alguma coisa separada, fora, diferente da sua fonte, ela está impondo uma vontade alheia que é irreal, que não tem significado algum. Então, como a gente pode viver a lição de hoje? Durante o seu dia, na experiência que você tiver aí, você vai simplesmente olhar para tudo que você pensa, para tudo que está te acontecendo no seu dia a dia, na rotina, seja escovar um dente, pentear o cabelo, atender uma porta, você vai usar isso para olhar para o seu modo de pensar. Qual é a minha identificação aqui? Como eu estou me identificando existir? Essa coisa aqui, essa imagem, esse corpo, essa fraqueza, essa falta, ou eu já sou a certeza de Deus, eu já sou a força de Deus, eu sou como Deus. E esse discernimento, isso é feito na mente, não é para um indivíduo, não é um você que está aprendendo ou discernindo alguma coisa, mas é esse foco de existir, é a consciência da existência que está ciente da totalidade do que ela é. Então ela para de usar agora como pretexto para provar uma vida ilusória, ela desiste disso porque ela aceita o seu modo de existir verdadeiro, a vida verdadeira que está em Deus e nunca mudou. E tem uma lição que nós passamos atrás que fala sobre isso, ó, que os milagres substituam todas as mágoas. O que é milagre? Milagre é uma correção, é uma única correção. Assim como o tema especial que nós estamos, que fala o que é a segunda vinda. O que é a segunda vinda? É apenas a correção de erros e a volta da sanidade. Se o pecado, que é a insanidade, que é a consciência insana, vendo ilusões no lugar da realidade, porque isso é uma insanidade, a segunda vinda é essa correção, é essa reversão, é a correção de erros e a volta da sanidade, é a volta da certeza que o existir permanece imutável e nunca teve nenhuma alteração e nunca foi outra coisa. Então, milagre é apenas correção, que os milagres substituam todas as mágoas. E o que são mágoas? É essa identificação, é esse mundo que é trazido aqui
quando ele fala que o meu mundo não obscureça a vista de Cristo, que a minha identificação, no caso a consciência, que essa identificação ilusória, que esse mundo imaginado, não obscureça, não fique entre a verdade do que eu sou. E aí nessa lição ele faz esse convite, que diz assim, ó, talvez ainda não esteja bem claro para ti que cada decisão que tomas é uma decisão entre uma mágoa e um milagre. Então toda decisão que eu estou fazendo, inclusive aqui no mundo, está sempre seguindo ou a percepção corrigida, ou a visão de Cristo, ou a percepção equivocada, ou ao ego, ou a ideia da separação, que é a própria mágoa. Cada mágoa se ergue como um escudo escuro de ódio diante do milagre que quer ocultar. Então, se a decisão é para o equívoco, eu vou estar sempre levantando as mágoas, que são, que é essa identificação, é esse escudo escuro, obscurecendo o milagre, que é a decisão da própria mente por aceitar que a realidade de Deus é a única realidade possível. E ao erguê-lo diante dos teus olhos, não verás o milagre que está além. Então, olha como a decisão ela é simples. O milagre permanece, ele não muda, ele não sofreu nenhuma alteração. A realidade, o que eu sou de fato, permanece imutável. Mas a decisão é minha por ficar agora usando o foco para dizer que eu existo em imagens. Hoje, vamos além das mágoas, preferindo contemplar o milagre. Então, o meu desejo, o meu querer é só o milagre. Então, você quer de fato se reconhecer em Deus? Você quer consciência? Verdadeiramente o que é eterno, o que é imutável, o que não pode causar dor, nem pode ferir, só pode trazer alegria, porque a existência já permanece em contentamento constante, não tem alteração, não tem oscilação. Ela é como Deus. Hoje vamos além das mágoas, preferindo contemplar o milagre. Reverteremos o teu modo de ver, não deixando a vista estancar antes de ver. Ou seja, não escolhendo ou decidindo por essa oscilação, mas buscando a experiência direta com a verdade. Não esperaremos diante do escudo de ódio, mas o deixaremos de lado e ergueremos gentilmente nossos olhos em silêncio para contemplar o Filho de Deus. Então eu não vou fazer nada com as ilusões hoje. Eu não vou ficar ali reagindo, querendo e dizendo que você queria que fosse diferente, sabe? Que toda vez que a gente reage à ilusão, eu já estou me identificando, eu estou me igualando ao ego, que é a ideia da separação. Eu estou dizendo e me definindo que eu sou isso e agora eu preciso resolver. Eu preciso mudar isso, eu preciso fazer com que isso saia conforme eu acredito que é o normal, que é o natural. Mas isso não é natural. Natural, normal, é ser a imagem e semelhança de Deus. E não essa imagem distorcida. Então, hoje a decisão simplesmente, por isso que ele fala, não esperaremos diante do escudo de ódio. Esse estado passivo de esperar é quando a gente ainda acredita que a mente ela é algo fraco, né? Que essa decisão, que essa vontade, ela está aprisionada ou a gente só pode ser passivo diante da ilusão. Não tem poder nenhum de decisão. Vou ficar aqui, esperando e deixando as coisas acontecerem. Não. É como ele coloca, não esperaremos diante disso, diante da ilusão, diante desse escudo de ódio, diante das mágoas, dessa autodefinição, mas o deixaremos de lado e ergueremos gentilmente nossos olhos em silêncio, sem pressa, sem medo, que é a própria ideia da separação, sem nenhuma exigência, mas já ciente que o existir é aqui e agora.
para contemplar o Filho de Deus. Então, a condição para essa experiência, a condição para viver mesmo a segunda vinda, que é esse reconhecimento da verdade, é quando a consciência para de reagir às ilusões. Tem uma parte no livro que Jesus fala sobre amar a sua criação. Amar a criação, mesmo as criações equivocadas, que é essa ideia de achar que você é algo separado, é simplesmente parar de reagir. Você olha para as ilusões, que é só uma imaginação, né, que é essa criação equivocada. Você olha para as ilusões e simplesmente não reage, não faz nada. Você não fica ali dizendo que gostaria que fosse diferente, você simplesmente não sabe que aquilo ali não pode afetar a existência, sabe que a realidade não se mistura com as ilusões. E aqui no mundo você vai fazer o que precisa ser feito. Se tem uma decisão, se tem alguma coisa que você precisa fazer, que depende de você, você simplesmente vai fazer de uma forma funcional, mas não reconhecendo que você é isso, ou que a existência depende disso, mas já ciente que o existir permanece em Deus. Então vamos viver a experiência da lição de hoje? Que o meu mundo não obscureça a vista de Cristo. Então, que eu não decida mais para manter a separação, mas a minha decisão seja para aceitar o que já é e não pode ser mudado. E eu uso tudo no meu dia apenas como esse lembrete, como essa seta, para descansar na totalidade da existência de Deus. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau.